Muito boa tarde a todos os ministros, irmãos e irmãs dos diferentes países. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos que estarão depois ouvindo, escutando e lendo estas palavras para essa ocasião de hoje, quarta-feira, 19 de junho deste ano 2024. Um dia como hoje, em 2022, esteve começando uma etapa muito importante no programa divino sob as etapas do sétimo selo. O sétimo selo está sendo revelado, está sendo aberto à igreja noiva e está cumprindo o que ele prometeu e profetizou Deus por meio do seu Espírito Santo, por meio dos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No tempo de Jesus, falou mais da segunda vinda do que da primeira. Porque é o tempo onde estaria realizando uma mudança de reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e barro de oleiro, dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu e foi interpretada pelo profeta Daniel, o qual recebeu a revelação pelo arcanjo Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade. Mas, vejam vocês, os profetas estiveram refletindo, tipificando tudo o que o Messias em sua primeira vinda estaria realizando e também em sua segunda vinda. Na mensagem, a palavra profética dada pelo Espírito da Profecia, que foi pregado em 30 de dezembro de 2002 em Caí, Porto Rico, nos diz: a palavra profética sempre tem que ser escrita, depois que é dada pelo Espírito de Deus ao mensageiro, ao profeta que Deus envia. E agora o livro do Apocalipse é a palavra profética dada pelo Espírito Santo através do anjo do Senhor Jesus Cristo a João, o apóstolo. Por isso a bênção está em ler e escutar. Bem-aventurado quem lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está perto. E se alguém vai ler, pois antes de alguém ler, alguém tem que ter escrito. E o que vai escrever? Pois a palavra profética do seu tempo. Portanto, o que se está escrevendo não é outra coisa a não ser a palavra profética de Deus revelada para o nosso tempo, que é o conteúdo, o significado, a revelação divina do conteúdo no livro do Apocalipse. Agora, já por meio do reverendo William Branham, Deus abriu muitos mistérios correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja, e tudo isso é palavra profética aberta, revelada. Por isso, as mensagens do reverendo William Branham, as mensagens dos selos e das eras, e também das 70 semanas e outras mais, são palavra profética aberta para o povo, e sobretudo depois dos 7 selos, depois da visita dos 7 anjos, no ano 1963, que é o que sempre me dizia, ele, que colocasse os estudos e colocasse extratos de 65 para trás, ou seja, primeiro de 65, depois de 64, depois de 63, porque depois de 63, depois da abertura dos selos, Deus abriu todos estes mistérios, dos quais a igreja noiva tinha que conhecer. Continua dizendo, recordam qual foi a data? Fevereiro 28. Daí em diante, Deus abriu tudo o que aconteceu nas eras passadas. Por isso, quando foi escrito o livro das 7 eras, o qual já tinha sido pregado no ano 1962, encontramos que foi preparado, editado, conforme a revelação que foi aberta desde a pregação dos 7 selos em diante, mesmo que também temos a mensagem das 7 eras sem editar. Agora, quando já está aberto ou estão abertos esses mistérios que foram falados na pregação dos 7 selos, encontramos que nas 7 eras o reverendo William Branham disse que a multidão que ninguém podia contar era a noiva. Mas já depois no livro dos selos, quando perguntam
Que grupo é esse? Ele, como tinha pressa, disse que é a noiva, mas depois, quem fez a pergunta disse que voltasse a ler. E o Espírito de Deus o deteve. E ele sabia que algo estava mal. E então voltou a ler. E então, quando lê, é onde diz que essa multidão que ninguém podia contar, diz que o ancião disse que são os que saíram da grande tribulação, ou da grande tribulação. Então ele diz, são as virgens insensatas, as virgens fatos, hein? Desde a abertura dos selos, ou desde a pregação dos 7 selos em diante, Deus esteve abrindo mais e mais o livro do Apocalipse, mesmo que ainda não tomou Cristo o livro dos 7 selos. Vejam. Aí em 2002 nos fala, depois em 2015, 2016, 2017, ele sempre já para essas datas, ele terminando de ministrar neste planeta Terra, o Espírito Santo, usando esse véu de carne, já aí estava falando bastante claro, onde ele nos falou que a dispensação da graça ainda não tinha se fechado essa porta que estava aberta, mas que ia chegar o momento em que ia se fechar. Portanto, a dispensação da graça, ao estar aberta, o título de propriedade ainda estava no trono de intercessão. Porque, ao tomar o título de propriedade, ele já muda de cordeiro a leão. Ou seja, que ele em sua vinda, ele vem como leão. Não vem como cordeiro, porque o tempo de intercessão já cessou. Já o tempo para que as pessoas recebam a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados, seu sangue e ser batizados em seu nome, esse tempo já terminou, já se fechou a porta da dispensação da graça. Agora a porta que está aberta é a porta da dispensação do reino, onde Deus está nesse trono, mas é um trono de juízo, o qual, quando saiu do trono de intercessão no céu, que era o assento, a cadeira de misericórdia, quando ele sai daí, pois, tem que se entronizar em um trono, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, portanto, tem que ter um assento, uma cadeira, um trono humano, no qual ele se sentar e, por meio desse trono humano, ele então se manifestar como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é onde unicamente o povo de Deus, a igreja noiva, recebe misericórdia. Porque é nesse trono onde ele está se revelando por meio desse instrumento, onde os escolhidos de Deus neste tempo final estão recebendo essa fé de rapto. E porquanto já era tempo que os juízos divinos caíssem sobre este planeta Terra, Deus, em sua misericórdia, estendeu, deferiu sua ira. E neste tempo restante é o tempo onde a noiva estava esperando essa fé de translação. E a fé de translação atrás dos trovões. Consequentemente, Deus não podia enviar o juízo divino ao planeta Terra sem que a igreja noiva receba a fé de rapto. E porquanto a misericórdia está nesse trono, nesse propiciatório, nesse novo propiciatório, Deus não pode enviar o juízo divino. Agora, tão pronto esse trono de misericórdia, esse novo propiciatório seja tirado do meio do mundo, aí, já que isso é Apocalipse 11, já então daí em diante o pouquinho que falta são de 30 a 40 dias para se desatar a ira de Deus sobre a raça humana. Mas já para esse tempo os escolhidos de Deus já para esse tempo tem a fé de rapto. Agora continua dizendo aqui, onde estamos lendo, diz, mesmo que ainda não tomou Cristo o livro dos 7 selos, mas Deus tipificou o que Ele vai fazer quando Cristo se levantar do trono do Pai e tiver terminado sua obra de intercessão e tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos e o abra no céu. Depois o traz à terra e entregará ao homem que o coma. Tudo isso já Cristo tipificou através do reverendo William Branham. Por isso é que, vejam vocês, quando Deus está refletindo, tipificando algo em um profeta, algumas pessoas pensam que nesse profeta está se cumprindo já, mas somente é um reflexo. Mais adiante se cumprirá. Assim aconteceu com os crentes do irmão Branham e também aconteceu com os crentes da mensagem do nosso irmão William. Muitos ficaram esperando, porque disseram e estão dizendo que é nele se cumpriu tudo, mas não estão vendo que tudo isso foi um reflexo do que Deus estaria fazendo mais adiante.
E ele estava trazendo essas boas novas, estava mostrando essas notícias ao povo do que seria o cumprimento do sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Continua dizendo, por exemplo, através do profeta Isaías, Deus falou muitas coisas, e através do profeta e rei Davi. E vejam, disse, contar posso todos os meus ossos, e assim por diante, pois estava passando por uma situação assim nesse tempo, e Cristo estava se refletindo em Davi, refletindo o que lhe aconteceria mais adiante, quando fosse crucificado. Agora vejam, em uma mensagem que ele pregou, titulado Jubileu, ou Júbilo do Rei, pregado em 14 de maio de 1995, vejam, algo que vai com essa mesma linha que estamos aqui lendo. Diz, página 11 aqui, diz, agora podemos ver que quando Jesus Cristo ressuscitou, também pensavam que era seu Espírito, que era um Espírito, e não que era Jesus Cristo ressuscitado. Ele disse, toque meus braços, pediu comida, deram um pedaço de peixe e mel e comeu. Perceberam que era o mesmo Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, vejam, um Espírito não tem carne, não tem ossos como eu tenho. Podem tocar e ver, porque um Espírito teofânico é um corpo de outra dimensão, da sexta dimensão, e não é de carne e osso dessa dimensão. Agora, Tomé não estava nessa ocasião, e quando lhe deram a notícia que Jesus Cristo esteve com eles, ele disse, se não vejo e não coloco minha mão na sua ferida, não creio, não vou crer nisso que vocês estão dizendo. E, estando Tomé ali e os demais discípulos, apareceu Jesus novamente e se dirigiu a Tomé. Tomé, vem aqui. Coloque tua mão no meu abdômen e teus dedos aqui nas minhas feridas. Isso era o que Tomé queria. E agora Jesus diz que venha para que faça o que ele disse que iria fazer. E agora está todo nervoso. Assim acontecerá com muitos. Estarão nessa mesma situação. Olha o que continua dizendo. E agora estava todo nervoso e diz, Senhor meu e meu Deus. E começou a chorar. E começou a se sentir triste pelo que tinha dito. Agora recordem que Tomé representa, tipifica as virgens fátuas. Veja onde será o choro e o ranger de dentes. Vejam. E não seja incrédulo, mas crente. Diz, vamos ir nessa frase outra vez. E começou a chorar e começou a se sentir triste pelo que tinha dito. Vejam, se arrependeu do que tinha falado. Por isso é melhor ficar caladinho. Calada a boca desde o primeiro dia que se esteve falando dessa forma que devia ser a pessoa. Ficar calado se não entendia. Porque iria chegar cedo ou tarde o momento onde isso que Tomé estava aqui, tipificando, representando para deste tempo final, ia chegar esse tempo, esse momento. Esteve todo o tempo no ministério de Jesus e quando chegou a parte mais importante não creu. Mas depois veio, com choro, mas, vejam vocês, não pode a pessoa depois se justificar, dizer, é que eu não entendi dessa maneira. Você deveria crer, entendesse ou não entendesse, no que Deus estava realizando. Porque é Deus quem determina a forma de cumprir seu programa. Agora, continua dizendo, censurou a incredulidade de Tomé. Quando censura a incredulidade de toda pessoa, quando Deus cumpre o que Ele prometeu. E as pessoas não podem crer. Agora, temos grandes promessas para o nosso tempo e podemos ver que também haverá alguns como Tomé, mas haverá outros como Pedro, como São João, como Tiago, como Maria Madalena e como Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E pessoas assim que creram, em seguida que viram o Senhor. Vejam, os escolhidos de Deus, neste tempo final representados neles, quando viram o Senhor manifestando-se neste tempo final no cumprimento da visão da carpa, quando vem o Senhor, já creram. Por isso, quando ele dizia,
ali me verão de novo, pois ele já estava dizendo onde iam ver o Senhor se manifestando no cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ia ser numa grande carpa catedral. Não ia ser na casa de fulano de ciclano ou na congregação de fulano de ciclano. Ele diz, conecte-se com a carpa, porque aí era onde iam estar vendo o cumprimento dessa promessa. Os que não estavam fazendo isso ou não estão fazendo isso, vejam, acontece como Tomé. Não estão no lugar correspondente, vão para outro lado, e quando vem Tomé, então Deus censurou a incredulidade de Tomé. Assim ocorrerá com esses que se foram a estar se reunindo em outros lugares, e não no lugar onde ele disse que se reunisse. Ou seja, são uns desobedientes, mas vejam vocês, já estão também representados, tipificados em Tomé. Se o que ele disse foi simples, conecte-se com a carpa, até a parte dos cânticos. E vejam vocês que tem alguns desobedientes, mas assim tem que ser para que se cumpra também as Escrituras. Agora, continua dizendo... Agora temos grandes promessas para o nosso tempo e podemos ver que também haverá alguns como Tomé, mas haverá outros como Pedro. Estou repetindo novamente este parágrafo, como São João, como Tiago, como Maria Madalena e como Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e pessoas assim que creram em seguida que viram o Senhor. Sempre haverá pessoas que crerão no cumprimento do que Deus prometeu quando vem o que Deus prometeu. E vem isso sendo manifestado, mas haverá também os que serão como Tomé, mas que serão de Deus. Vejam, não se perdem porque são virgens fátuas. Não se perdem, a menos que tenham cruzado a linha. E então seus nomes sejam apagados. Porque assim que ao final vejam que se já cruzou a linha, então seu nome foi apagado ou foi apagado e não sabe. Andam caminhando como disse o irmão Branham. São pessoas já tiradas do livro, são carne, andantes, caminhantes, ou seja, vejam vocês, que terrível é para essa pessoa que cruzou a linha. E pode zombar e voltar e tudo isso, mas já diante de Deus, essa pessoa já não existe. Essa pessoa já ficou riscada do livro da vida. E voltará a ser vista essa pessoa se é que não morre antes da grande tribulação, pois durante a grande tribulação morre e depois, ao final do milênio, ressuscita para ser condenado ou condenado e ser lançado ao lago de fogo, onde vai desaparecer em alma, espírito e corpo. Tão simples assim. Sempre haverá pessoas que crerão no cumprimento do que Deus prometeu quando vem o que Deus prometeu. E vem isso sendo manifestado, mas terá também aqueles que serão como Tomé, mas que serão de Deus e terão que esperar um pouquinho mais para ver certas coisas que eles dizem que querem ver. Vem? Ou seja, que eles vão esperar. Ou seja, Deus não vai mostrar a eles, não vai revelar a eles por incrédulos. Não vai revelar a eles isso que eles estão esperando, porque a atitude que assumiram quando Deus esteve começando essa etapa tão importante, não creram, desprezaram, rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E terão que esperar um pouquinho mais para ver certas coisas que eles dizem que querem ver. E dizem, eu até que não veja tal coisa, eu não vou crer. Mas recordem, quando Tomé viu, lhe foi dito, agora vem, para que tu faças a prova que tu disseste que ia fazer. Censurou Jesus a incredulidade de Tomé e censura a incredulidade de todo filho de Deus, que diz, eu até que não veja tal coisa sendo feita, eu não vou crer. Mas tem aqueles que depois que vem o cumprimento das primeiras promessas, vejam, das primeiras promessas, vejam, a primeira que ocorreu é que se trabalhou arduamente para construir a grande carpa catedral, se viu a grande carpa catedral feita e depois viram o ministério correspondente ao que foi prometido pelo reverendo William Branham e no saque, vamos dizer, começando a etapa, já creram. Mesmo que não tenham entendido plenamente como muitos entenderam quando se começou a pregar já de um lugar onde antes não se pregava. Mas vejam, esse lugar sempre pertenceu a esse instrumento, porque é um lugar novo, um auditório novo, tudo novo. E isso pertencia sempre a esse instrumento. Ou seja, que
Não se estava fazendo algo que não era e não está no programa divino. Os que viram isso e creram, mesmo que não entendiam de momento, mas creram, já começaram a serem bem-aventurados desde o princípio. Outros, mais adiante, ficaram caladinhos e ficaram meditando. O Senhor me mostre isso, outro. Mas foi Deus abrindo entendimento e compreendendo por quê. Agora vejam, continua dizendo, mas tem aqueles que desde que vem o cumprimento das primeiras promessas, já creem. E eles dizem, e crê em seu coração, assim como foi cumprida a primeira, a segunda também, a terceira também e as que faltam também vão ser cumpridas. É que algumas vezes tem pessoas que querem ver o fim da obra, sem ver primeiro o começo da obra de Deus, para o tempo em que vivem. Tem como poderíamos dizer, para crer que Jesus era o Messias 2000 anos atrás, o qual nasceu em Belém da Judéia, podiam pensar alguns, não. Eu até que veja o Messias pregando, eu não vou crer. Mas se estava nascendo, a primeira etapa era estar no ventre de uma virgem e depois nascer. Como iam esperar ver o Messias cumprindo a parte da semana número 70? Quando nasceu, isso era a primeira etapa. A parte da semana número 70 já pertencia à etapa final. E ainda nessa etapa final da vida do Messias abriu inúmeras etapas dentro desses 3 anos e meio, onde Cristo estaria realizando a obra de que o enviou por 3 anos. E depois seria adotado, como foi no Monte da Transfiguração. E depois de ser adotado, foi que realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Não podia realizar a obra de redenção como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário sem ser primeiro adotado. Se requeria essa adoção. Senão não era aceito essa obra por Deus. A morte de Cristo não era válida diante de Deus sem ser primeiro adotado no Monte da Transfiguração e tomar nossos pecados depois e morrer por eles no dia designado por Deus. Não podia ser qualquer dia, mas aquele dia em que ele morreu. Agora vejam vocês algo importante aqui. As pessoas, neste tempo final, como falamos no domingo, ou nesses dias passados, vejam, já conheciam a forma ou que estar se realizando sob a dispensação da graça. Ou seja, as coisas que estavam sendo feitas, todos os requisitos para entrar no reino de Deus, formar parte do corpo místico de crentes. Mas agora vejam vocês que, para o 7º selo, na dispensação do reino, as coisas que estão se realizando, como o anjo disse ao irmão Branham, disso não dirás nada a ninguém, cada coisa que está se cumprindo, o conhecimento que os escolhidos de Deus obtêm é quando vem o cumprimento. Por exemplo, uns já estavam dizendo, mas ele não tinha dito que o irmão William disse que não saísse e que não saísse de Porto Rico. Mas vejam, eu não disse a outra parte, até que se cumpriu. Porque se eu me coloco a dizer quando ele me disse que saísse, então iriam se colocar a imitar ou o inimigo tentar de se adiantar a algo e isso afetaria o programa divino. Cada coisa é em seu tempo. Não se pode adiantar nem atrasar, portanto, os que querem que se diga a parte final e querem que se diga as coisas que vão estar ocorrendo, pois que não se vistam o que não vão. Deus está cumprindo gradualmente o que Ele me disse que fizesse. E qualquer pessoa poderia dizer, é que eu não escutei, mas se é que você também não escutou que deixasse o batismo, por que deixou? Então que tem algo no teu coração dentro que está dizendo, algo tem aí, mas seria como Tomé, tinha que esperar um pouquinho, até que chega o momento onde vão ver. Agora, vejam vocês, vamos ver aqui algo que isso, nessa mensagem, a glória da Shekinah no lugar santíssimo, aí na página 20, vejam, isso colocamos um dia, creio que foi uma mensagem, vejam, nessa mensagem ele diz, para que vejam o porquê. Não se abriu tudo isso. No cumprimento da visão da carpa será aberto todo este mistério que agora tocamos assim, rapidamente, por cima nada mais, para que os imitadores não possam atrapalhar o programa divino. Porque sempre surgem imitadores tentando se adiantar e perverter o programa
divino. Isso faz com que muitas pessoas tropecem e percam a bênção. Agora vejam o porquê não se está falando tudo abertamente. O que ele me disse que fizesse todas as coisas que Deus está cumprindo neste tempo. Para isso mesmo, para que os imitadores não saiam imitando e pervertam tudo que Deus já deixou, todas essas instruções. Agora, a quem ele deixou com tudo o que tinha que realizar esse instrumento, vejam, a uma só pessoa. Quem disse a fulano que eles sabem? Ou seja, que as ovelhas que estão nesses lugares, por lógica, têm que pensar, mas vem aqui, quem foi o último que ele viu? Quem foi o último que ele deixou tudo, o correspondente, a realizar no cumprimento da visão da carpa? Pois tem que buscar essa pessoa e ver o que essa pessoa está fazendo. Como vão buscar pessoas que ele rejeitava de casa, ele não queria nem sequer vê-las. Ou seja, tem que, por lógica, pois buscar esse instrumento e escutar com atenção tudo que essa pessoa está cumprindo e ver os passos que já está realizando. Há promessas e há profecias que têm que se cumprir. Portanto, Deus vai cumprindo gradualmente tudo. Agora veja, continua dizendo. No céu, se estava realizando o ciclo divino correspondente a essa semana número 70 da profecia de Daniel. A esses primeiros 3 anos e meio, nesse ciclo divino do céu. Era que na Terra tinha que se refletir tudo, manifestar-se tudo, se converter aqui em uma realidade, se materializar aqui para ser aceito lá no céu, e foi feito perfeitamente conforme ao programa divino. Agora vejam vocês, tudo foi feito perfeitamente conforme ao programa divino, 2000 anos atrás, no cumprimento da primeira vinda do Senhor. E tudo está se realizando conforme ao programa divino. Tudo correspondente ao 7º selo, o qual Deus está cumprindo no meio da igreja noiva, trazendo a fé de rapto. Estes são dias muito, mas muito importantes, onde Deus está cumprindo profecias. No domingo, vejam vocês ali, no programa divino, grandes coisas se cumpriram. E isso a pessoa pode dizer, um checkmark, um cheque, isso já se cumpriu. Ou seja, tem coisas que vão se cumprindo, e depois desse cumprimento disso, vai ir se abrindo um ramo mais e mais sobre isso que foi cumprido aí. E depois se cumpre outra profecia, e depois daí outras coisas mais vão se abrindo por essa linha. Ou seja, cada uma vai se realizando e cumprindo. É como as explosões do 7º selo. Isso vocês já sabem, a página 465 do livro dos selos, porque ele aí ao final fala do que isso estaria realizando, se estaria realizando ao final desse 7º selo. Vejam na página 465 do livro dos selos, diz 464 embaixo, diz: ao final deste 7º selo é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no 7º selo. É como disparar um foguete, um rojão ao ar. Esse foguete faz uma explosão aqui perto, e depois muito mais alto faz outra explosão, e daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão, e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode, e daí saem outras 5 estrelas, e depois desaparece gradualmente. Assim é o 7º selo. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso e aquilo, e todas as coisas. Tudo termina com o 7º selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisso será o tempo para todas essas coisas e a entrada do milênio. Agora notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os próprios céus foram silenciados por este evento, pelo tempo de meia hora. Agora vejam como foram silenciados os céus com este evento tão glorioso que foi aberto, ou seja, na abertura de Apocalipse 8.
a abertura do sétimo selo, o qual o irmão Branham tinha como uma pergunta em sua mente toda a sua vida. Agora vejam vocês, como neste tempo final, Deus está cumprindo sua palavra perfeitamente conforme ao programa divino. Ou seja, seria o tema para já ir finalizando, cumprindo, ou Deus cumprindo perfeitamente seu programa neste tempo final. Ou Deus cumprindo conforme ao programa perfeitamente o que Deus prometeu. Ou seja, por aí podemos buscar esse tema para essa pequena conversa nessa ocasião. E recordem, Deus vai estar cumprindo tudo o que foi prometido, e o povo vai ir vendo, e os escolhidos vão ir crendo. A primeira etapa, crer, a segunda, a terceira, a quarta, vejam, vão continuar crendo. Mas vão ter tomézinhos que não vão crer. E esses têm que esperar um pouquinho. Enquanto isso, Deus está lidando com a noiva. Mas vejam que a terceira etapa vai também a operar, atuar com essa multidão, as virgens fátuas e com os perdidos. Já tudo isso está se entrelaçando, este sexto selo está operando neste planeta Terra também, e atuando no meio da raça humana, os perdidos, porque recordem, a quinta dimensão, como está se abrindo. Ele já não tem que ir lá em espírito como Jesus foi, mas que já tudo isso está se realizando e cumprindo. E por isso é que ainda os juízos divinos não caíram neste planeta Terra. Agora vimos o cumprimento do que Deus prometeu no meio da igreja, neste tempo final. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder enviar essas palavras sob este tema, dessa conversa nessa ocasião, de hoje, quarta-feira, 19 de junho deste ano 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos.